Ótimas notícias no Flamengo e uma notícia não tão boa no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses assuntos e fala sobre o volante que pode deixar o Palmeiras. Tem também tudo sobre Alexandre Pato, que estará no Morumbi nesse sábado acompanhando o confronto contra o Goiás. Preciso te atualizar sobre a SAF do Fortaleza, contratação de gerente de futebol no Internacional, leilão internacional envolvendo um meio atacante uruguaio, que é alvo de vários clubes brasileiros. Tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas, de bastidores, mercado, finanças e muito mais no futebol brasileiro. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Queria desejar também um ótimo sábado a todos vocês e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Tô colocando na tela os jogos desse sábado da Série B. Vou dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Tem Ituano em Londrina, para mim vence o Ituano. CRB e Juventude, vou de CRB. Já Avaí e Vitória, vou de Vitória. Para completar, Atlético Goianiense e Botafogo, jogo dos mais interessantes de reais candidatos ao acesso. Imagina uma vitória do Atlético Goianiense. Lembrando que para participar na Aposta Ganha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e boa sorte. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Águia de Marabá, mais novo campeão paraense. Nunca na história do Campeonato Paraense o Águia de Marabá havia sido campeão. A façanha se deu nessa sexta-feira, depois de vitória no tempo normal contra o Remo e na decisão por pênaltis. Remo com 47 títulos perdeu o campeonato dessa temporada para alguém que nunca havia sido campeão. Bora falar sobre o Banco BRB, o principal patrocinador do Flamengo, topou abrir mão de estampar a sua marca no peito do Flamengo para o confronto contra o Cruzeiro nesse sábado por uma homenagem ao Vinícius Júnior. Vão estar estampadas nas camisas do Flamengo as seguintes mensagens, abre aspas, todos com o Vini Júnior. Essa é uma homenagem em relação àquele movimento de racistas na Espanha contra o atacante brasileiro do Real Madrid. Preciso falar para vocês sobre o Palmeiras, que apresentou denúncia na Conmebol contra torcedores do Cerro Porteño que cometeram atos racistas contra torcedores alviverdes na última quarta-feira no Paraguai. Quero falar também que o Wendel, jogador revelado no Fluminense, volante que atualmente atua no Zenit, interessa a Roma da Itália. José Mourinho pediu a contratação do brasileiro e o Flu acompanha bem atento a essa história, porque pode lhe render uma grana. O Fluminense, pelo mecanismo de solidariedade, teria direito a um pequeno percentual. A saideira do giro de notícias, Vitor Pereira, recém-demitido no Flamengo, 15 milhões a receber de multa, recebeu uma oferta do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Resta saber se ele vai topar ir para outro mercado alternativo ou se vai aguardar propostas de clubes europeus. Bora falar agora sobre um volante de saída no Palmeiras. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do Central da Bola e dá conta de que Jailson não fica no Verdão, que a coisa anda esquisita para ele, isso é líquido e certo. Chegou a andar um período afastado, de acordo com o Palmeiras, foi uma opção do Jailson, depois de muitas críticas na estreia alviverde contra o Bolívar lá na altitude. Ele acabou voltando recentemente, jogou 15 minutos finais da partida contra o Cerro Porteño, mas é alguém fora dos planos do Abel. Ainda nem estreou no Campeonato Brasileiro, só para vocês terem uma ideia. E segundo o pessoal do Central da Bola, começam a aparecer interessados no Brasil para contratar o Jailson. O Cruzeiro seria o clube com mais vontade de pegar o volante. O Vasco também demonstrou a intenção, assim como o Grêmio. Essa possibilidade de saída do Jailson vai ganhar desdobramentos e novos contornos a partir do mês de junho e especialmente em julho, a partir de 3 de julho é que ele pode mudar para um novo clube. Prometo ficar de olho nessa história para trazer qualquer novidade para vocês. Combinado? Bora falar só enquanto a gente imagina a saída do Jailson, vale a lembrança de que o Palmeiras tem como prioridade a busca por um primeiro volante. Essa necessidade existe desde a saída do Danilo no fim da temporada passada para o Nottingham Forest. O Alan era o nome dos sonhos, mas ao que tudo indica, o volante que pertence ao Atlético Mineiro está a caminho do Flamengo. Bora falar agora sobre Alexandre Pato. O novo reforço do São Paulo, anunciado nessa sexta-feira, de forma oficial, estará no Morumbi para assistir ao confronto contra o Goiás. Não esperem por uma apresentação como as feitas, por exemplo, para Luiz Fabiano e entre outros atletas. São Paulo ainda está planejando como é que vai fazer essa apresentação, mas deve ser algo bem menos glamouroso, no centro de treinamento mesmo, em que ele recebe a camisa do diretor ou do presidente e faz suas primeiras palavras como jogador do São Paulo.
A ideia de ir ao Morumbi partiu do próprio Pato, que está muito animado em voltar ao São Paulo. Essa negociação só foi concretizada porque o Pato fez todo o esforço do mundo para jogar no tricolor. Ele não queria atuar em outro clube. Recebeu 2 ofertas melhores do que a que ele teve do São Paulo, mas optou pelo tricolor. Salário do Pato, algo entre 50 e 100 mil reais. O São Paulo não quer confirmar o valor, o que eu posso assegurar é que não passa disso. Esse valor é fixo, é garantido por mês. O Pato ainda vai ter direito a bônus de acordo com a performance. Isso inclui jogos, gols e também conquistas de títulos. Muita gente perguntando que camisa o Pato vai vestir. A tendência, pelo menos existe um movimento dentro do São Paulo para que o Pato fique com a camisa 7. Isso vai precisar do consentimento do Alisson, que é o atual camisa 7. Se o Alisson não concordar, a tendência é que o Pato escolha um outro número. Quero falar agora sobre o novo gerente do Internacional. Colorado anunciou nessa sexta-feira Magrão, ex-volante do Palmeiras, do São Caetano e do próprio Inter, como novo reforço. Curiosidade é que o Magrão volta 10 anos depois ao Beira-Rio para ocupar uma função que ele nunca exerceu, a de gerente de futebol, no lugar do Sandro Orlandelli, que havia sido demitido na última segunda-feira. O Sandro e o William Thomas caiu. O William é diretor de futebol, essa vaga ainda não foi ocupada. Na teoria, o Alessandro Barcelos vai seguir como presidente e com uma espécie de diretor improvisado. A necessidade do Inter para fechar com o gerente diz respeito a controlar o ambiente. O Magrão é um cara de muita intensidade, é um cara que se dedica às relações. O Internacional entende que o Magrão pode exercer bem essa função. Quero falar também sobre o Fortaleza, repercutindo uma entrevista que o presidente Marcelo Paz concedeu ao jornalista André Almeida. O presidente fez uma série de revelações, entre elas aqui nessa temporada, ainda em 2023, o Fortaleza espera fechar com uma SAF, se tornar uma sociedade anônima do futebol e vender percentual dessa SAF para um investidor. Algumas informações importantes em cima desse contexto. A ideia do Fortaleza não é passar o repasse, não é passar o controle acionário da SAF a um investidor. Se depender da vontade do Fortaleza, apenas 10 a 15% da SAF ficarão sob responsabilidade de um investidor que pode ser estrangeiro ou nacional. De qualquer maneira, com esse aporte de dinheiro, Fortaleza já sabe até como utilizar a grana. 65% serão destinados ao departamento de futebol, 15% para as categorias de base e outros 5% para melhorias na governança. Ainda nessa entrevista, o presidente Marcelo Paz afirmou que o Hércules vai completar os 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Volante dos mais badalados, é pretendido, por exemplo, pelo Palmeiras. Existe a preocupação. Será que o Fortaleza vai deixar que ele complete o 7º jogo, que o viabiliza de mudar para um clube brasileiro? O presidente assegurou que sim, que o Vojvoda vai usá-lo normalmente e que o Hércules ainda assim deve render a maior venda da história do Fortaleza, superando os 10 milhões da transferência do David, que hoje joga no São Paulo. Bora falar agora sobre leilão por um jogador internacional. Trata-se de Franco Fagundes, meio atacante uruguaio de 22 anos de idade, pertence ao Nacional do Uruguai e a cada dia surgem mais interessados no atleta. O mais antigo time disposto a contratá-lo é o Vasco. Recentemente surgiram também Internacional e Bahia e agora especulam que o Santos também está no páreo, tentando a contratação do jogador. O grande problema é que, apesar do interesse extenso de clubes brasileiros, a pedida é salgada. O Nacional quer 4 milhões de dólares ou quase 20 milhões de reais para fazer negócio pelo jogador que perdeu rendimento na atual temporada. Fez um 2022 brilhante nessa temporada, segue como titular, mas tem sido substituído em quase todos os jogos, não tem demonstrado o mesmo padrão ou a mesma regularidade. Imagino que por 4 milhões de dólares apenas Vasco e Bahia tenham condição de fazer esse investimento. Resta saber se os parceiros, a 777 e o Grupo City, estão dispostos a gastar tanto por um jogador que ainda é só uma promessa. Bora de notícias do Flamengo, muitas informações, a maioria delas positivas. A primeira, começando por Matheus Cunha, goleiro que foi titular no empate contra o Nublense, de acordo com o GE, renovação praticamente garantida. O vínculo do Matheus Cunha com o Fla se encerra em 31 de dezembro e deve ser prorrogado até dezembro de 2025, ou seja, mais 2 temporadas no contrato. Dessa maneira, o Flamengo deixa de correr o risco de perder o goleiro revelado na base do São Paulo, 22 anos de idade, e que para mim é mais jogador do que o Santos. Ele deve ser o reserva imediato do Rossi, goleiro argentino que está contratado e chega a partir de 1º de julho. Se o Matheus Cunha fica, podemos dizer que o Flamengo também acertou nos últimos dias o primeiro contrato profissional de 7 atletas das categorias de base. O Flazueiro trouxe a informação de que esses 7 jogadores que já têm idade profissional
passam a ter multas, de acordo ou graças a esse novo vínculo, que somadas chegam a R$1 bilhão. São eles: o zagueiro João Vitor, o lateral esquerdo Ítalo, o volante Christian de Oliveira, os meias Pablo Lúcio e Lucas Vieira, além do Joshua, além do atacante David Viana. Para completar, contar para vocês que o Flamengo fechou mais um contrato de patrocínio, mas não será para camisa. Flamengo e Odonto Company serão parceiras e a empresa ligada ao ramo de ortodontia vai estampar a sua marca em placas de publicidade nos jogos do Flamengo como mandante. Bora falar agora sobre o Corinthians. Preciso te contar qual é a má notícia do dia. Bruno Mendes, ao que tudo indica, não permanecerá no clube. O contrato do uruguaio se encerra em 31 de dezembro. O Timão tenta desde o ano passado uma prorrogação do contrato e o Bruno e seu empresário seguem enrolando o Timão. Primeiro, foi uma dificuldade para conseguir convencer no empresário do Bruno aparecer no CT para apresentar uma proposta. Essa oferta foi feita há mais de um mês e até agora não houve resposta. Para completar, times brasileiros têm cercado o Bruno e o mais interessado é o Internacional. Ouvi de um dirigente colorado o seguinte, abre aspas, o Bruno Mendes quer jogar no Inter, fecha aspas. O plano do Inter e do Bruno Mendes é aguardar pelo menos até 1º de julho, quando ele entra nos últimos 6 meses do contrato com o Corinthians para assinar um pré-contrato com o Colorado e se mudar de graça pro Beira-Rio no ano que vem. Recentemente, o Bruno Mendes, irritado com a condição de reserva, até procurou os dirigentes do Corinthians para entender se essa condição de reserva seria por causa da não renovação. O pessoal do Corinthians disse que não, que era uma opção do Vanderlei Luxemburgo. Depois, inclusive, o Bruno foi titular nas 2 últimas partidas do Corinthians no lugar do Fagner. Ainda assim, o Bruno está mais propenso a ir embora do que ficar. Financeiramente, a oferta do Internacional é melhor. É legal contar que se de fato o Bruno Mendes sair, vai deixar um prejuízo de 22 milhões de reais. Foi esse investimento feito pelo Corinthians para contratá-lo do futebol uruguaio. Se o Bruno Mendes está indo embora, o Ian Couto foi um dos nomes especulados. Nessa sexta-feira surgiu essa notícia, conversei com o empresário dele, o Marcelo Robalim, e perguntei, e aí, tem chance de o Ian Couto vir ao Brasil? O Marcelo demonstrou pessimismo e disse que não haverá nenhuma novidade em relação ao Ian Couto antes da final da Champions, marcada para 10 de junho, entre Manchester City e Inter de Milão. E você deve estar se perguntando, o que o Corinthians tem a ver com essa história? É que o Ian Couto pertence ao Manchester City e o Guardiola deixou todos os projetos para 2023-2024, a próxima temporada, condicionados ao resultado contra a equipe italiana. Se o City quebrar aquele tabu de não ter conquistado o título da Champions, o planejamento vai ser um. Se for vice-campeão, o planejamento vai ser outro. E o Ian Couto vai entrar nesse rol de decisões somente depois da final da Champions. Quero fechar o vídeo para falar sobre as 4 ofertas que Tite tem em mãos. O ex-técnico da seleção, que gostaria muito de treinar um grande clube do futebol europeu, nesse momento não tem propostas de gigantes da Europa. As ofertas são do Al Hilal, da Arábia Saudita, é o clube que parece mais afim de contratá-lo, e o Al Hilal está disposto a gastar um caminhão de dinheiro, não só com o Tite, mas com o Messi, com o Busquets, com o Alba e companhia. O ex-treinador da seleção e do Corinthians também tem proposta ou sondagem do Fenerbahçe, caso o Jorge Jesus deixe mesmo o clube turco, a tendência é que o Tite seja o escolhido para substituí-lo. O Olympiacos da Grécia é outro interessado e ainda surgiu um 4º clube a fim de contratar o Tite, esse time do Japão, cujo nome não foi revelado. O plano do Tite era algo diferente, ele gostaria de trabalhar ou na Espanha ou na Itália, diante de um grande clube. O único dos movimentos que ainda poderiam ser feitos para garantir uma proposta desse nível ao Tite seria a saída do Carlo Ancelotti, que é o pretendido, é o escolhido, é o preferido da CBF para o lugar do Tite. Se o Ancelotti deixa o Real Madrid, o Tite imagina que possa ter em algum momento chance de comandar o Real. E você, o que pensa sobre todos esses movimentos? Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, para deixar like, para avaliar. E também não esqueça de se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente volta de tarde com mais notícias. Abraço. Tchau.